Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Seja bem-vindo. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso livro Experiências de Quase Morte, do autor Edson Amâncio. Vamos aqui então para o nono capítulo. Capítulo com o tópico EQM e a busca da imortalidade. A tentativa de compreender o que se passa na mente das pessoas que vivenciaram o estranho fenômeno das experiências de quase morte nos fez contemplar os mais razoáveis postulados científicos disponíveis e aproximou-nos de inúmeras experiências e das mais variadas especulações. Muitos relatos que ouvimos das dezenas de pessoas que tiveram EQM foram confrontados com testemunho de espectadores que confirmaram cenas descritas em alguns deles. Pensávamos saber onde procurar resposta para o enigma. Achávamos que a resposta poderia ser encontrada por meios empíricos, isto é, pela observação direta, pelo senso comum. No entanto, tínhamos ciência, de antemão, que o elemento crucial para a solução de tão grande mistério jamais estaria ao alcance das nossas observações, ou seja, a reprodução de uma EQM. Talvez devêssemos revisitar Medawar quando ele enfatiza que respostas para explicar a transcendência pertencem ao domínio dos mitos, da metafísica, da literatura imaginativa ou da religião. O poeta grego Lucrécio, que viveu no século I em 94 a.C., já anunciava: o medo da morte criou o mito da imortalidade. Inúmeros cientistas e vários pesquisadores do psiquismo nos deixaram testemunhos das suas experiências empíricas, mas nenhuma delas factível de comprovação científica. Vejamos alguns deles. Emanuel Swedenborg. Eu não saberia precisar o momento em que tomei conhecimento da existência de Emanuel Swedenborg. Creio que foi numa leitura de Jorge Luiz Borges, na qual o escritor argentino compõe um pequeno poema em homenagem a Swedenborg. Em vários outros escritos, Borges manifesta admiração e encantamento pela figura do sábio sueco. Inúmeras outras figuras luminares se disseram influenciadas por Swedenborg, entre elas Lincoln, Blake, Coleridge e Yeats. Goethe, Rousseau, Voltaire, Baudelaire e Kant não o ignoraram. Quem afinal foi esse homem que pesquisou mais áreas do conhecimento humano do que qualquer outro cientista antes ou depois? Swedenborg nasceu em Estocolmo em 1688 e morreu em Londres em 1772. Aos 11 anos, iniciou os estudos na Universidade de Uppsala. Formou-se em filosofia, mas seu interesse se diversificou para outros campos. Estudou fisiologia, ciências, matemática, medicina e direito. Como a maior parte de tais estudos era em latim, ficou proficiente nessa língua e depois em grego e hebraico. Dominou também o inglês, francês, italiano e holandês. Entre obras científicas, filosóficas, psicológicas e teológicas, publicou perto de 240 títulos. Foi a primeira pessoa a sugerir que o sistema solar se formou quando uma nuvem gigantesca de poeira espacial desabou sobre si mesma, e assim como Leonardo da Vinci, deixou projetos de aviões, submarinos e metralhadoras em seus diários. Na década de 1730, pouco depois de ter completado 40 anos, Swedenborg começou a estudar neuroanatomia. Antecipando a teoria neural, concluiu que o cérebro continha milhões de pedacinhos independentes que se interconectavam. Deduziu corretamente que o corpo caloso possibilita que os hemisférios direito e esquerdo se comuniquem. Determinou também que a hipófise funcionava como um laboratório químico. Em 1743, começou a cair em transes místicos. Visões de rostos e anjos pairavam à sua frente, e ele vivenciava estranhas sensações tácteis. No meio de um transe, tinha frequentes estremecimentos, em tudo lembrando o ataque epiléptico. Várias ocorrências passadas com Swedenborg surpreenderam seus contemporâneos. Acontecimentos extraordinários por ele vivenciados são testemunhos de suas faculdades excepcionais e da certeza de sua comunicação com outro mundo. O primeiro exemplo trata de sua experiência fora do corpo, relatada por ninguém menos que o filósofo alemão Immanuel Kant, em carta a uma amiga. Em 19 de julho de 1759, uma quinta-feira, às cerca de 4 horas da tarde, Swedenborg, vindo da Inglaterra, aportou em Gotemburgo e foi convidado por William Castell
para uma reunião em sua casa com mais 15 pessoas. Às 6, Swedenborg, que havia saído, voltou pálido e consternado ao salão, dizendo que naquele instante o incêndio graçava em Estocolmo e que o fogo se estendia com violência para a casa dele. Swedenborg estava muito inquieto e saiu várias outras vezes. Disse que a casa de um amigo, cujo nome citou, estava reduzida a cinzas e que sua própria estava em perigo. Às 8, depois de outra saída, anunciou com alegria: graças a Deus, o incêndio extinguiu-se na terceira porta antes da minha. Ressalte-se que Gotemburgo fica a mais de 400 quilômetros de Estocolmo e que na época não havia nenhuma forma de telégrafo. O episódio despertou enorme curiosidade em toda a sociedade local. No domingo pela manhã, Swedenborg foi chamado pelo governador da província, que o interrogou. Swedenborg escreveu com exatidão o incêndio, seu início e seu término. A notícia, que tinha se espalhado por toda Gotemburgo, ganhou ainda maior divulgação por ter o governador lhe dado atenção. Na segunda tarde, chegou um mensageiro de Estocolmo, com notícias enviadas no momento do incêndio. Na carta, o incêndio era descrito tal e qual Swedenborg tinha dito. Na quarta de manhã, chegou ao governador o correio régio, com a narração do incêndio, das perdas que tinha causado e das casas que tinha atingido, sem que houvesse a menor diferença entre esse relato e o de Swedenborg. De fato, o fogo foi extinto às 8 horas de quinta. O segundo episódio teve enfoque diferente e aconteceu em 1761. A viúva do embaixador da Holanda em Estocolmo, Madame de Marteville, sabendo da capacidade de Swedenborg de falar com os mortos, achou que ele poderia auxiliá-la a resolver um caso em que a incomodava muito. Um prateiro tinha lhe apresentado uma conta grande por um trabalho feito para o embaixador pouco antes da morte dele. A viúva tinha certeza de que o marido havia quitado a dívida, mas ela não conseguia achar o recibo. Swedenborg concordou com o pedido de avistar-se com o embaixador no mundo espiritual. Poucos dias depois, Swedenborg trouxe-lhe a informação pedida. Havia realmente encontrado o embaixador e falado com ele. Disse que o próprio marido diria a ela onde o recibo estava. 8 dias depois, a senhora de Marteville sonhou com o embaixador, que lhe disse para procurar no local secreto de uma escrivaninha. Ela assim fez e achou não só o recibo, mas também joias que julgava perdidas. Na manhã seguinte, Swedenborg foi à casa da viúva e, antes que ela dissesse algo, contou-lhe que durante a noite havia outra vez tratado com o embaixador do mundo espiritual e que o morto tinha interrompido a conversa para falar com a mulher sobre o recibo. A biografia de Swedenborg, repleta de situações inéditas e absolutamente surpreendentes, traz-nos ainda seu relato de uma verdadeira EQM, em um de seus livros mais conhecidos, O Céu e o Inferno. Tópico: britânicos e soviéticos. No Reino Unido, na segunda metade do século XIX, pesquisadores do psiquismo estavam empenhados em comprovar que a personalidade humana sobrevivia à morte física. Eram personalidades de renome como Henry Sidgwick, catedrático de filosofia moral em Cambridge, e o primeiro presidente da SPR, a Society for Psycho Research, Sociedade para a Pesquisa do Psiquismo. O naturalista Alfred Russel Wallace, que elaborou independentemente de Darwin a teoria da seleção natural e depois se converteu ao espiritismo, o filósofo Arthur Balfour, segundo presidente da SPR, e já no início do século XX, primeiro-ministro britânico, e muitos outros. Alimentavam-se de esperanças em mistérios ainda não totalmente esclarecidos. De um lado, os adeptos da SPR recebiam mensagens psicografadas e eram motivados sobretudo pela oposição ao materialismo científico que então se estabelecia. Ao se comunicarem com os mortos por inúmeras cartas psicografadas, esses pesquisadores acreditavam ser parte de um experimento levado a cabo por cientistas mortos, que trabalhavam no além e podiam trazer paz para o mundo aqui embaixo. Por mais respeitáveis que fossem tais personalidades, seus testemunhos, ainda que sinceros, careciam de uma verdadeira comprovação científica. Tópico: Leon Denisard Rival. A proximidade entre ciência e ocultismo, abundantemente disseminada no século XVIII, não desapareceu por completo no século seguinte. Em maio de 1855, o professor Hippolyte Denisard
renomado pedagogo e tradutor francês de 50 anos, foi convidado a participar de uma reunião na casa de Madame Planemasson, na rua Grange Batelier, em Paris. Nos grandes centros da Europa e dos Estados Unidos, eram moda as sessões como as famosas mesas girantes, aparentemente controladas por espíritos. Revival tinha se decidido a desmascarar tais fenômenos. Estava convencido de que ou havia fraudes ou eles se explicavam cientificamente como resultado de magnetismo ou eletricidade das pessoas presentes, ou até de algum outro princípio científico então desconhecido. Quem estudar a fundo as ciências rirá da credulidade supersticiosa dos ignorantes, escreveu. Não mais crerá em fantasmas nem almas do outro mundo. Não mais tomará fogo os fátuos por espíritos. A vida de Revival começou a mudar quando, na casa de Madame de Planemasson, foi apresentado a duas mocinhas, Caroline e Julie Baldwin, então com 16 e 14 anos de idade. Elas atraíam inúmeros curiosos aos saraus promovidos pelos pais e impressionavam os visitantes com a capacidade de colocar no papel mensagens atribuídas a inteligências estranhas. Revival presenciou mais algumas reuniões, mas não se divertia com a maioria dos convidados, que propunham ou perguntavam apenas frivolidades às duas adolescentes. Numa daquelas ocasiões, Caroline recebeu uma mensagem que se identificou como nome e sobrenome. Frédéric Solier, literário francês que tinha nascido em 1800, morrido em 1847, e sido enterrado no cemitério Père-Lachaise. Em vida, Solier conquistara o público com peças e romances de conteúdo mordaz. As ironias usadas por Caroline e atribuídas a Solier não deixavam dúvidas de que se tratava do escritor. Foi o início da quebra nas convicções de Revival. Dali em diante, ele mudaria não só de crença como também de nome. Passou a se chamar Allan Kardec. Na lápide de Kardec, também enterrado no Père-Lachaise, está escrita uma frase famosa de afinidades eletivas, o romance de Goethe. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Essa é a lei. O experimento Skoll. Em 93, um grupo de 4 pesquisadores britânicos, Robin Foy, Sandra Foy, Alan Bennett e Diana Bennett, iniciou uma investigação científica para tentar detectar a existência de consciência individual após a morte. O estudo se estendeu até 98 e ficou conhecido como Experimento Skoll, nome do vilarejo de Norfolk, Inglaterra, onde o realizaram. Uma característica muito importante do experimento Skoll é que ele parece ser transferível e passível de repetição. Inúmeros fenômenos foram observados nessas experiências, que reuniram renomados cientistas, entre eles o conhecido biólogo Rupert Sheldrake, os quais atestaram a veracidade dos acontecimentos. Aportes de objetos, materializações e desmaterializações, mensagens gravadas em filmes hermeticamente fechados, todos intermediados por médiuns. As experiências foram realizadas inicialmente na Inglaterra. Com a divulgação dos resultados, o grupo foi convidado a reproduzi-las nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha e na Espanha. Embora haja céticos que questionam a veracidade dessas experiências, como comprovantes da existência de uma consciência após a morte, os cientistas que as presenciaram foram enfáticos em afirmar a veracidade dos experimentos e a impossibilidade de atitudes fraudulentas por parte dos participantes. Final aqui do capítulo número 9.